Olá pessoal do oitavo ano ABC, como é que vocês estão? Tudo legal por aí? Isso aí. Bom, hoje vamos falar sobre a Revolução Inglesa, o que foi a Revolução Inglesa e quais suas principais consequências, né? Depois iremos falar sobre a Revolução Industrial, o que foi a Revolução Industrial e quais suas consequências para a nossa realidade. Em seguida falaremos sobre a outra revolução que aconteceu nesse período, só que foi na França, que é a Revolução Francesa, certo? Bom, primeiramente a Revolução Inglesa. O que foi, quais os principais acontecimentos, quem estava na liderança, quais os dois lados que se opuseram e quais as suas consequências, né, para a Inglaterra atual e para o mundo ocidental em geral. Primeiro, eu queria explicar aqui o que foi a Revolução Inglesa. Bom, a Revolução Inglesa foi um momento da história da Inglaterra que começou mais ou menos 1640 e termina em 1688. Foi quase 50 anos aí de conflitos, né, de guerra civil, de leis criadas por pessoas que se aproveitaram do poder, mudança de regimes. Então foi basicamente quase 50 anos. Isso estou falando do momento em que começou a guerra civil, do momento em que uma classe passou a ser perseguida, até o finalzinho, quando foi criada a Declaração de Direitos e que permanece até os dias atuais. Né? Mais ou menos 50 anos. Desses 50 anos, houveram alguns momentos da história inglesa, né, dessa revolução. Essa revolução opôs o parlamento contra a monarquia. Por que o parlamento se tornou contra a monarquia? É o que vamos ver daqui a pouquinho, certo? O importante agora é saber o seguinte, que a Revolução Inglesa foi um aglomerado de conflitos, de momentos, em que colocou o parlamento inglês frente à monarquia inglesa. O parlamento inglês frente à monarquia inglesa. Mas para explicar esse problema, eu tenho que voltar um pouco mais no passado e falar sobre de uma forma bem rápida, falar sobre a reforma protestante que ocorreu na Inglaterra. Essa reforma protestante, como foi falado no ano passado, criada pelo rei Henrique VIII, Henrique VIII ele simplesmente deixou de pagar os tributos para a Igreja Católica, criou uma nova religião, uma religião anglicana. Para quem não lembra, a religião anglicana vem pelo fato de ter a língua inglesa como a língua mãe, né? Então, a língua inglesa deu origem à religião anglicana. Por que ele fez isso? Porque ele precisava casar-se novamente para tentar ter um filho, um homem, né? Que ele queria ter um herdeiro e não estava conseguindo. Então ele criou essa reforma protestante, criou uma nova religião, uma nova igreja, a Igreja Anglicana, e posteriormente a própria rainha Elizabeth, ela manteve essa religião, tanto que houve até vários conflitos entre a religião anglicana contra os católicos, alguns nobres católicos, né, se opuseram também ao poder do monarca, enfim. O certo agora que nós devemos aprender é o seguinte: a religião anglicana, criada por Henrique VIII, ela tinha como base os ensinamentos do reformador João Calvino, que determinava o seguinte: determinava um conhecimento único e estrito à Bíblia, né? Para você conhecer e estudar a Bíblia, você tinha que ler, estudar e praticar ela todos os dias. Segundo João Calvino, a salvação não seria através das obras e a salvação não seria através da justificação pela fé. Segundo João Calvino, a salvação viria através da predestinação. O que é isso? É o fato da pessoa nascer, viver, morrer e só saberia se seria salvo ou não depois. Ou seja, só quem saberia se seria salvo ou não, somente Deus poderia saber disso, segundo a pregação de João Calvino. Mas, ainda em João Calvino, haveria uma forma das pessoas se aproximarem mais da salvação, que seria através do trabalho. Então, segundo João Calvino, o trabalho diário, sol a sol, todo dia, poderia levar a pessoa
a levar a pessoa a ter a sua salvação. Então a reforma anglicana, a reforma protestante, perdão, anglicana, propunha isso. Foi baseado nas ideias de João Calvino, assim como na França, como na Suíça, em vários lugares lá na Europa. João Calvino foi a base de várias reformas, assim como Lutero foi a base da reforma lá na Alemanha. Então, baseado nisso, surge a religião anglicana, que se torna a religião oficial do reino inglês, da dinastia Tudor e depois da dinastia Stuart. A dinastia Tudor é a dinastia do rei Henrique VIII e também da rainha Elizabeth, que mantiveram e fizeram essa religião crescer. E a dinastia Stuart é a dinastia que vai exatamente acontecer a Revolução. Então, João Calvino ele foi a base, pronto. Porém, dentro da própria Inglaterra, surgiu um grupo, um grupo cresceu bastante, um grupo de burgueses, um grupo de trabalhadores, que não aceitavam nem a Igreja Católica e não aceitavam nem essa igreja anglicana que acabou de surgir. Então, o que aconteceu? Esse grupo era extremamente radical. E esse grupo, eles passaram a criar uma nova religião, se auto-intitulando puritanos. E esses puritanos, pelo fato de João Calvino dizer que o trabalho poderia levar à salvação, então esses puritanos, eles levavam a questão trabalhista ao pé da letra mesmo. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Tanto que muitos se enriqueceram e muitos se tornaram burgueses e muitos tiveram tanto poder que fizeram parte do parlamento, da Câmara dos Comuns, uma parte. O parlamento era dividido em duas partes, a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes. A Câmara dos Lordes era a parte que defendia a nobreza, a obtenção de terras, a monarquia. A parte da Câmara dos Comuns era a parte que defendia a burguesia, os trabalhadores, enfim. Então, os puritanos se tornaram muito poderosos e muitos fizeram parte do parlamento. E o que eles defendiam era isso, era seguir rigorosamente o que a Bíblia diz e o que as ideias de João Calvino determinavam. Então, são exatamente esses puritanos que vão, dentro do parlamento, que vão liderar a revolução contra o rei, na época, Carlos I. Então, os puritanos, liderados do parlamento, eles não aceitavam as medidas impostas pelo rei. Não aceitavam. Tanto que, alguns anos antes, o rei, Jaime I ainda, ele fechou o parlamento, ficou quase 40 anos parado. Depois, o próprio Jaime e o próprio Carlos I decidiram retomar o parlamento para tomar algumas medidas, para criar algumas leis, enfim, tudo para poder se livrar de uma crise econômica. Porém, chegou um momento, em 1640, que o parlamento estava cansado disso. Aliás, o parlamento da Câmara dos Comuns, não o parlamento da Câmara dos Lordes, o parlamento da Câmara dos Comuns, liderados, uma grande parte de puritanos. E esses puritanos parlamentares, eles eram liderados por um homem chamado Oliver Cromwell. No inglês não é muito bom não, mas vamos lá. Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, ele passou a liderar essa revolta dos puritanos contra o rei. E por não aceitar algumas medidas do rei, eles criaram um documento que ficou conhecido como Petição de Direitos. Nessa petição de direitos, determinava, dentre outras coisas, o seguinte, que o rei ele deveria perder todo e qualquer poder absoluto que ele tinha. O rei, a partir de agora, a partir dessa data, de 1640, ele não teria mais poder de criar leis, criar impostos, fechar o parlamento, nada disso. O rei ele deveria ter um poder executivo, mas não absoluto como era até então. Então, por conta dessa criação da petição de direitos, o rei, claro, óbvio, não aceitou, e por não aceitar, gerou uma guerra civil entre eles, entre o parlamento contra a nobreza e o rei, Essa guerra ela vai caracterizar dois momentos. O momento que é chamado de Revolução Puritana e o momento que é chamado de Guerra Civil.
vai de 1640 a 1649, mais ou menos 9 anos, entre os atritos entre puritanos e o rei e a Guerra Civil, que começou de fato mesmo em 1646 e vai até 1649. Em 1649, né, os parlamentares vencem. E quem vai assumir o poder da Inglaterra é o líder dos puritanos, o líder do parlamento, chamado Oliver Cromwell. Só que Oliver Cromwell ele vai assumir o poder de 1649 a 1658. 1649 a 1658. Ele vai assumir o poder e vai criar algumas coisinhas que vão tornar ele mais absolutista do que os próprios reis absolutistas. Como assim? Simples. Simplesmente ele se torna o líder, cria uma república, na aparência uma república, mas na prática não era uma república. Ele, logo de primeira, ele cria uma medida em que tornava ele Lorde Máximo da Inglaterra. E esse Lorde Máximo da Inglaterra dava a ele o direito de ser líder da Inglaterra até a morte e dava a ele o direito de hereditariedade, ou seja, o filho dele deveria assumir a Inglaterra após a sua morte. Seria mais ou menos o que um rei faz, né? Então, além disso, ele cria uma comunidade em que a Inglaterra ela vai ter o controle sobre todas as regiões, sobre todos os reinos que compunham a ilha. Né? Estamos sem o mapa aqui agora, mas se você olhar no mapa da Inglaterra, do Reino Unido, você vai perceber que ali existe a Inglaterra, a Irlanda, o País de Gales, a Irlanda do Norte, a Escócia, e todos esses países fazem parte da Commonwealth, que foi o que ele criou, ou também chamado de Comunidade Britânica, que nós chamamos hoje em dia de Reino Unido. Isso foi em 1651. Após isso, Oliver Cromwell ele vai criar uma medida chamada de Ato de Navegação, em que vai ser crucial para a história inglesa. Esse ato de navegação foi uma medida criada para proteger a economia inglesa, os produtos ingleses. Simplesmente, em 1651, ele passou a proibir que navios estrangeiros atracassem nos portos ingleses. Para quê? Para evitar que os estrangeiros se aproveitassem dos produtos ingleses. Com isso, ele poderia valorizar os produtos ingleses e não só valorizar os produtos ingleses, mas também transportar esses produtos para várias regiões da Europa. Ganhava de várias formas, com o frete, com os impostos de importação, com o próprio produto sendo vendido. Então isso fez com que ele conseguisse enriquecer muito e também criar uma frota imensa na Inglaterra. O que fez com que a Inglaterra, por ser uma ilha, conseguisse se proteger muito bem todas as suas fronteiras que são banhadas pelo mar. Então a Inglaterra ela conseguiu enriquecer muito, muito mesmo com essa medida, o que proporcionou à Inglaterra ter condições no futuro de fazer a Revolução Industrial. Bom, claro que além de outras medidas, ele tomou uma que desagradou muito os burgueses, que foi a manutenção da lei de cercamentos, da política de cercamentos. Essa política de cercamentos, ela tirava as terras de pequenos e médios produtores, né, para tomar posse o Estado ou doar para algum nobre, para que esse nobre ou o Estado pudesse produzir ali lã para poder criar a lã para produzir tecidos, né? Então, essa política de cercamentos simplesmente tomava posse de pequenos e médios produtores para o Estado tomar posse ou para algum nobre, algum grande produtor controlar essa terra e ali ele cercava e criava ali as ovelhas para poder produzir lã. Tudo isso vai favorecer para a produção industrial no futuro. Então Oliver Cromwell ele acaba sendo uma espécie de inimigo dos seus antigos amigos, porque ele passa a tomar várias medidas que foram boas para a Inglaterra, algumas sim, né, foram, outras não. E ele acaba sendo inimigo dos seus próprios amigos, quando ele passa a mandar executar
todos aqueles que são contra o que ele manda. Então, por isso que a República de Oliver Cromwell vai se tornar, na verdade, uma ditadura, onde apenas ele tem o controle, tem o poder e tem as ordens. Ele morre, basicamente, em 1658. E logo após a sua morte, assume seu filho Richard ou Ricardo Cromwell. Oliver Cromwell, ele era uma pessoa que tinha um pulso muito firme, ele conseguia mover os exércitos, ele tinha como aliado o exército, né? Por isso ele conseguiu tanto poder. Porém, o seu filho, não. Ricardo Cromwell, ele não tinha o mesmo poder que o pai. Né? Dificilmente alguém ia ter o mesmo poder que Oliver Cromwell. Então, durou apenas 1 ano e meio, mais ou menos, seu governo. Em 1660, o parlamento resolve tirar Ricardo Cromwell do poder e criar uma espécie de era de restauração. Restaurar a monarquia, devolver a monarquia à dinastia Stuart, que tinha recebido o golpe. Aliás, esqueci até de falar aqui que o rei que recebeu o golpe, né, perdeu a guerra civil, foi Carlos I, e Carlos I foi executado a mando do próprio Oliver Cromwell. Então, com essa era da restauração, o parlamento que sempre defendeu Oliver Cromwell, agora vai tentar retomar a monarquia, restaurar a monarquia, né, e dar o poder ao filho de Carlos I, chamado Carlos II, que também, claro, óbvio, da dinastia Stuart. E aí vão começar outros problemas. Por quê? Porque Carlos, ele era um monarca. Ele foi colocado pelo parlamento para ser um monarca, porém com alguns limites. Esses limites, é claro, óbvio, não seriam obedecidos. E jamais algum rei, algum monarca, algum absolutista iria aceitar ser governado ou ser limitado pelo poder, pelos mandos de um parlamento. Então, Carlos II, ele acaba se aproximando muito de um grande rei absolutista francês chamado Luís XIV. Essa aproximação muito grande dele, né, com Luís XIV da França, fez com que o parlamento tivesse medo de que a monarquia absolutista pudesse voltar à Inglaterra. Só que após Jaime II acabou falecendo, Carlos II acabou falecendo, quem assume o poder, o seu filho Jaime II. Então Jaime II ele continua mantendo os mesmos contatos com o rei Luís XIV da França. Ou seja, ele tenta dar um golpe no parlamento para que a monarquia absolutista fosse retomada. E aí, mais uma vez, o parlamento entra em jogo. E o que é que o parlamento faz? Simplesmente retira Jaime II do poder e coloca lá no poder um homem, um holandês, que era marido de uma Stuart, Maria II, e coloca ele no poder, chamado Guilherme de Orange. Coloca ele no poder, apesar de ser holandês, mas ele era casado com uma monarca inglesa, Maria II. Então coloca ele no poder, porém com um poder super, hiper, ultra, mega limitado, que é o momento em que o parlamento cria a Declaração de Direitos. Nessa Declaração de Direitos, ficou determinado o seguinte, que Guilherme de Orange, o holandês, casado com Maria II, ele iria assumir o poder. Ótimo, beleza. Porém, o poder dele seria totalmente limitado ao que estivesse na Constituição. E o que era que essa Constituição determinava? Que o rei só teria apenas um poder figurativo. Poder legal, poder político, poder administrativo, zero, nenhum. E isso aconteceu, claro, óbvio, em 1688. E isso vai permanecer até os dias atuais. Então, a maior consequência da Revolução Inglesa para os ingleses e para o mundo ocidental é que o rei ele vai ter um poder figurativo na sociedade.
apenas para manter uma sociedade, de certa forma, controlada, para ter uma figura de liderança, mas não uma figura política que vai controlar, que vai criar as leis, criar os impostos. Não. Quem vai fazer isso a partir de 1688 e até hoje em dia é o parlamento. E o parlamento, claro, elege a figura do primeiro-ministro, que também é assim até os dias atuais. Esse sistema político, ele vigorou em várias partes do mundo. Até hoje é assim. Na Espanha você encontra o primeiro-ministro, na Itália, na Suécia. Já houve também tentativas de se fazer esse tipo de regime aqui no Brasil, com o poder legislativo, né, coordenando o país, mas não deu certo. Enfim, mas serviu de influência serviu de base, na verdade, né, para várias outras revoluções e para a criação de vários outros regimes que seriam basicamente parecidos com esse da Inglaterra, que permanece até os dias atuais. Na próxima aula vamos falar um pouquinho sobre a consequência dessa Revolução Inglesa para a economia da Inglaterra, que é com a Revolução Industrial. Beleza? Abraço a todos, até o próximo vídeo.